Vamos dar prosseguimento à nossa aula de Sociologia comentando sobre a Sociologia durkheimiana, a Sociologia de Émile Durkheim, aquela que denominamos de Sociologia positivo-funcionalista. Segundo Durkheim, o fato social, que agora nós vamos denominar e classificar como suicídio, já teremos um conceito específico disso em Durkheim, carrega por si três características. São aquelas três características que nos dão um elemento suficiente para, na hora de fazer a questão do vestibular, do PAS ou do PSS, as características necessárias, inclusive os elementos necessários, eu digo, para poder selecionar uma questão que seria própria do Durkheim ou que nos permitiria entender que se trata de um outro sociólogo dessas classificações clássicas que temos entre Karl Marx, o Weber e o nosso amigo David Émile Durkheim. O que podemos encontrar aqui? No fato social, Durkheim nos diz que toda a construção social, todo o fenômeno dado entre os homens nas suas relações sociais, carrega a característica da generalidade. Lembremos que essa generalidade é exatamente o coletivo, a sociedade como um todo. Durkheim queria dizer com isso que todo fenômeno social é generalista, ele se dá de forma geral, quando ele não é excepcional. Isto é, quando ele acontece sempre em todas as épocas, independente do povo ou da cultura, esse fenômeno é recorrente diante das sociedades, dos homens nas suas relações. Queremos ainda olhar para uma outra característica do fato social que Durkheim nos aponta como a exterioridade. O seguinte ponto nos faz pensar essa exterioridade. Os homens, quando nascem, eles vêm ao mundo e na sua construção social, algumas das regras que estão estabelecidas já existem independente da vontade desses homens. Isso quer nos dizer o seguinte: Durkheim nos aponta como característica do fato social, que já vamos denominar de suicídio, aquela ação que o homem, estando no mundo, já constrói na sua relação da coletividade, independente de própria construção individual. Ela não precisa estar ligada a uma vontade subjetiva. Muito pelo contrário, Durkheim está nos dizendo que ela é exterior exatamente porque ela existe fora dessas construções do indivíduo. Ela é dada pela coletividade, é o conjunto desses seres humanos nas suas relações sociais. Por último, Durkheim ainda nos aponta o fato social como característica da coercitividade. Generalidade, exterioridade e coercitividade são as três características que nos ajudam a compreender os fenômenos sociais dados como elementos observáveis. O que é essa coercitividade? É toda a imposição que a sociedade nos faz na nossa conduta, no nosso comportamento. Significa, entre outras coisas, aquilo em que o ser humano, enquanto vai se construindo, vai se fazendo ser humano nas relações com os demais, ela vem com uma construção sempre determinando os seus comportamentos, impondo padrão de relações, estabelecendo regras muito claras nesse convívio. É isso que a gente começa a enxergar mais apropriado quando ele, propondo analisar o suicídio e não o suicida, ele traz para a sua discussão também a ideia de crime. E o crime a ser analisado é sempre enquanto o fenômeno social na sua totalidade e nunca o criminoso. Como vimos na aula passada, o Durkheim nos aponta três tipos de suicídio. Os suicídios são, primeiro, podemos chamar de altruísta, o suicídio que ele vai caracterizar facilmente como aquele que se dá de uma completa identificação do indivíduo com um grupo, cabendo a esse sujeito, inclusive, eliminar-se em nome desse grupo. Vamos mergulhar mais aprofundadamente nessa ideia. O outro tipo de suicídio que o Durkheim nos aponta é o suicídio egoísta. Nesta forma, o fato social está dado por uma falta de interação do indivíduo com o grupo. Isso não significa que o grupo não o aceita. Ele simplesmente, na tentativa de se identificando com esse grupo, acaba fazendo coisas do tipo estranha ao próprio grupo. Ele se sente completamente fora, sem qualquer interação, e acaba cometendo aquilo que nós vamos caracterizar mais apropriadamente no pensamento de Durkheim como suicídio. É um fato social na sua generalidade. Por que acontece nas sociedades esse tipo de fenômeno social? E por último, vamos dar uma atenção especial àquele suicídio classificado por Durkheim de suicídio anômico.
Esse aparece com grande frequência nos concursos, nas provas do vestibular, nos testes seletivos seriados, particularmente aqui nas questões do PAS da UEM. Vamos olhar para outras questões também em outras universidades, tentando enxergar exatamente como essas ideias são aplicadas na sociedade como um todo. Vejamos então, a partir daqui, como a gente pode compreender cada um desses tipos de suicídio. É interessante que façamos uma distinção. Primeiro, o fato social, generalista, coercitivo e exterior é todo e qualquer fato que carrega dentro da sua Constituição essas três características. Portanto, sabemos já de antemão, como vimos na aula passada, que o fato qualquer não pode ser chamado social. Só será fato social aqueles que, como foi dito agora, possuem essas três características. Desta forma, o que estamos chamando de suicídio para Durkheim? Durkheim denomina suicídio aquele fenômeno social cuja construção leva o sujeito à prática de uma ação que resultaria em morte. E mesmo assim, esse sujeito, o indivíduo, acaba praticando essa ação. Mas atenção, não por uma escolha pessoal, não por uma questão emocional muito subjetiva dada pelo próprio indivíduo. Ao contrário, ele vai dizer, este suicídio não é outra coisa senão uma ação que levaria à morte, causando a ação, mesmo assim esse indivíduo faz, porque ele tem uma ação da coletividade sobre ele. A construção desse suicídio nunca é um problema pessoal, muito pelo contrário, é uma construção da coletividade na cabeça, na ação, na interferência desse indivíduo com o próprio conjunto. Vejamos então o que nós podemos denominar aqui de suicídio como o suicídio que deve ser compreendido como suicídio altruísta. Denominamos o suicídio altruísta aquele que o indivíduo, construindo sua ação, o fenômeno social com o grupo, se dá de tal forma que o grupo agora é muito maior do que o indivíduo. Ele interage e está tão integrado a esse grupo que ele é capaz de tirar a sua própria vida em benefício desse grupo. Significa dizer, o grupo agora tomou um corpo, não que imponha ao indivíduo um comportamento tal que ele precise tirar a sua vida, tal como a gente pensa o suicídio. Aqui está dizendo que esse fenômeno social, o fato social classificado suicídio, toda a ação que provocada levaria à morte, mesmo assim o sujeito faz essa ação. Esse suicídio, ele é altruísta quando a palavra, pensada apropriadamente, significa fazer isso em bem de algo maior, fazer em bem da coletividade. Basicamente, entendemos a palavra altruísta como aquela característica de uma pessoa que faz um bem sem olhar necessariamente a quem. Ela não espera um reconhecimento do grupo, mas ela faz isso para o próprio bem do grupo, para o próprio bem das pessoas a que ela se propõe a ajudar. Parece contraditório. Você tem suicídio, um termo pejorativo, negativo, um tanto quanto pesado, e você tem a ideia positiva, altruísta, de ajuda, bastante valorosa. Quando você junta essas duas coisas, o que o Durkheim está nos apontando é, aqui, o grupo é tão intenso, a coletividade está tão bem construída no sujeito, que ele acaba tirando a sua vida para benefício desse grupo. Um grande exemplo do suicídio altruísta está exatamente naquela possibilidade de guerra em que os japoneses, em nome do Império Japonês, em nome do seu país, lançam seus aviões na Segunda Guerra sobre os seus inimigos, os norte-americanos. O nome que esses pilotos receberam foram exatamente de kamikazes. Em nome do seu país, eles tiram suas próprias vidas, jogando-se contra os seus inimigos. Se a pessoa provoca uma ação cujo resultado levaria à morte, mesmo assim ela se joga com seu avião. Isso faz não para um problema pessoal, nada de afetivo, mas em nome de um grupo. Isso está denominado de suicídio, altruísta. Lembremos aqui então os kamikazes, que são exatamente aqueles pilotos dos aviões japoneses que se jogaram contra os seus inimigos em nome da coletividade. Um segundo tipo, devemos ter
atenção ainda mais voltada para este, é aquele que é denominado por Durkheim de fato social egoísta. Observem que agora, ao invés de pronunciar a palavra suicídio egoísta, eu deixei ainda mais claro que é um fato social. Não há por que não chamar o suicídio de um fenômeno construído pela sociedade, incutindo na cabeça do indivíduo aqueles padrões sociais que ele foi aprendendo desde a socialização primária, com a família, depois expandindo isso com a socialização secundária, a partir da escola e demais instituições sociais que a gente viu nas outras aulas. Aqui, o suicídio egoísta é aquele suicídio cuja interação do indivíduo com a coletividade já não acontece mais com a facilidade que ele teve, por exemplo, no início do seu processo de civilização, no seu processo chamado agora da socialização. Aí precisamos olhar para esse egoísmo não como uma coisa individualista, própria exclusivamente do sujeito dado como sem nenhum contato com os demais. Aí esta é a questão. Não há como separar da relação com os demais. Durkheim, então, nos diz que observe aquele ser que no dia a dia a gente está em sala de aula e de repente a gente usa termos do tipo véi, para poder sentir parte do grupo. E aí, véi, fez tal coisa? Pô, véi, estava dizendo aquela coisa, situação toda. A repetição da expressão véi, ela vem exatamente para nos colocar como integrantes de um grupo. Imagine agora que você se dá conta que não tem nenhuma necessidade de ficar falando velho, ou isso não faz parte mesmo do seu vocabulário. Diante do seu grupo, essa coletividade, que começa a olhar para você e estranha que você não usa o termo, ou que está vendo que agora você deixou de usar, faz com que você sinta cada vez mais fora desse grupo. Esse estar fora do grupo significa uma construção agora do indivíduo que não interage mais com o seu grupo. É esse suicídio egoísta que o Durkheim está denominando como fato social, cuja ação o sujeito não mais interage com o seu grupo e acaba anulando numa situação que é facilmente denominada de suicídio, aquela em que a pessoa provoca uma ação sabendo que tal ação levaria à morte e mesmo assim ela faz essa ação. Nome para isso, Durkheim deu de suicídio. Por que egoísta? Porque não há mais a interação do indivíduo com o seu grupo. Essa interação, ela é sempre anulada quando o indivíduo, ele já não consegue mais fazer parte dessa coletividade construída exatamente como uma ação de interferência para o próprio grupo. Por último, apontamos então entre os 3 tipos de suicídio aquilo que eu disse que nós teríamos um pouco mais de atenção. Vamos mergulhar com ele com um pouco mais de cuidado. Qual seja, o terceiro desses itens vamos apontar aqui e construiremos na sequência. Esse é exatamente o suicídio anômico. Para este, vamos com um passo a passo, com uma parcimônia, inclusive, compreendendo a própria palavra. A é prefixo de negação. Como usamos para a palavra anormal? Aquilo que não é normal. Podemos ainda pensar, por exemplo, o ateu, aquele que diz que não é possível acreditar em Deus, ou que ele não acredita em Deus. Veja, aqui da mesma forma, o A está dizendo a negação de alguma coisa. E o que é esta coisa? Lembremos, num recorte aqui muito simples, a palavra nomos, nomia, nomos, que dá origem à palavra nomia, significa exatamente lei. A expressão anômico, então, refere-se a um fato social, agora denominado de suicídio, cuja existência da lei está dada de maneira muito frágil, enfraquecida ou não existe. É muito difícil dizermos que as leis não existem na relação humana. Portanto, ficaremos com aquela ideia de que as leis estão aí, elas foram por nós constituídas, mas elas são frágeis, elas vão ficando afrouxadas, fracas e não assistem o indivíduo. Consideremos então por que a lei é tão importante e por que ela existe para cada um de nós. A questão deve ser imaginada da seguinte maneira. Pense, por favor,
que você está cansado de obedecer normas, está cansado de gente te cobrando para onde você vai, que horas que você volta, você já acabou sua tarefa, e aí o que você vai fazer depois? E você fica nessa angústia de ter que estar sempre enquadrado dentro dessas relações sociais. Bom, para fugir disso, você então busca um lugar onde não haja regra alguma. Mas imagine que, como você, um monte de outras pessoas deseja pela mesma coisa. Vocês encontram então um lugar paradisíaco, um lugar até então inabitado. E aí todo mundo chega, coincidentemente, no mesmo lugar, querendo a mesma coisa. Um lugar onde não existam regras. Bom, como se chega num lugar até então inabitado, as pessoas começam a procurar o seu conforto pessoal. Alguns procurarão de imediato o alimento, outros vão construir as suas moradias, enfim, cada um acaba se ajeitando, se organizando nesse novo lugar. O problema é que, para poder determinar que o seu lugar é um canto todo seu, que é privativo agora das suas relações com o espaço que você estabelece, você acabou criando uma norma, dizendo para o outro que ele não pode invadir esse espaço. Mesmo que essa norma não esteja dada em relação ao outro combinada, escrita, nem mesmo que você tenha pronunciado essa regra. O que acontece? Você escolheu um canto e vai querer que esse canto seja exclusivamente seu. Bom, se não há nenhuma regra, imagine eu, todo folgado, tranquilão, chego lá e não te procurei nenhum lugar, nem comida. Como eu chego no seu cantinho, uma cama bem organizada, eu me aproveito desse espaço, deito para descansar um pouco nesse lugar que você preparou. Você vai ficar muito irritado comigo, suponho, porque você preparou um espaço que fosse seu e vai reivindicar isso. Oh, pô, mas aqui é o meu lugar. Eu digo, pera lá, como assim seu lugar, se nós viemos atrás de um lugar onde não houvessem regras, portanto não há nenhuma coisa que condicione o que é seu, que me faça reconhecer como sendo seu, porque não há regra nenhuma. Daqui a pouco, saio do seu espaço, um certo conflito, para não tornar a nossa relação muito tensa, eu saio procurando e encontro um lugar onde as pessoas já recolheram algum alimento, prepararam as coisas. Me aproveito, já que eu não recolhi o meu, começo a comer daquelas frutas, daquele alimento que foi preparado lá por alguém, nesse espaço até então inabitado. As pessoas que produziram aquele alimento, ou que prepararam aquele alimento, ou que recolheram aquele alimento, vêm questionar por que eu estou pegando aquilo que eles recolheram. Eu vou dizer, olha, se está aí é de todo mundo, já que a gente não tem regra que regule as nossas ações. Com o tempo, todo mundo vai ficando chateado com essa situação e convocamos uma reunião. Vamos pensar então na seguinte situação, agora todo mundo chateado porque um começou a brigar com o espaço do outro, de invasão de privacidade, de uso de uma coisa que o outro tinha cuidado, tinha coletado, e alguém diz assim, olha, nós temos que definir aqui uma situação. Viemos para esse lugar procurando exatamente aquela saída para a imposição de regras, e a gente decidiu que não haveria regra nenhuma. Mas é preciso combinar uma coisa. Ninguém vai poder ficar tomando o espaço do outro, pegando coisas que os outros já cuidaram, separaram para si. Alguém levanta a mão e diz, mas peraí, primeiro grande problema nosso foi estabelecer que nós não teríamos regra nenhuma. Nesse meio tempo, certamente aparece lá um filósofo que levanta a mão e diz, mas peraí, se nós estabelecemos que não haveria regra nenhuma, pronto, fizemos uma regra. A regra de que não haveria regra nenhuma. O que acontece nessa questão toda? O homem vai se percebendo como alguém que, para poder conviver, precisa estabelecer regras. E uma preocupação. A preocupação é que essas regras tornem essa convivência o mais harmônica e possível, dentro de uma construção que está dada pela relação do homem no contato com outro homem. O mais harmônico e possível para que nós não entremos em conflito, nós não acabemos tirando a vida uns dos outros ou que a gente venha sobrepor-se de maneira física. Entendam então, por que a lei existe? Por uma necessidade de organização e sobrevivência desses homens. Eis que Durkheim vai nos dizer o seguinte, devemos compreender o suicídio anômico como um fato que o sujeito, ao provocar uma ação, levaria como consequência dessa ação a morte, mesmo assim ele faz essa ação, portanto, comete o suicídio. Quando ele é anômico, quando voltado ou pautado nessas leis, elas acabam não assistindo o sujeito. Ele começa a não se sentir mais atrelado às regras, elas ficam frouxas.
e elas não servem ao sujeito o que elas deveriam fazer quando foram criadas. Lembremos, a primeira necessidade nossa da lei foi o quê? Organizar a nossa vida, fazer com que as nossas relações fossem o mais harmônicas e passíveis, o mais próximo de uma vida boa que a gente pode ter na relação de uns com os outros. Então, esse suicídio anômico, vejamos aqui a construção, ele é exatamente aquela situação, fato social, em que o indivíduo chega a retirar a sua vida porque o grupo impõe sobre ele uma completa desassistência, contrário do que deveria ser o grupo na sua constituição de norma. As regras, elas existem exatamente para nos assistir, permitir que nós vivamos bem, possamos estar o mais organizado possível. O suicídio anômico, então, ele é o afrouxamento das regras. E esse afrouxamento das regras impõe uma desassistência. E impõe a quem? Certamente a esse indivíduo, que agora parte do seu grupo quanto coletivo e não passa mais a ser por ele assistido. Esse afrouxamento das regras impõe aqui uma desassistência, impõe uma desassistência. Desassistência. Aí, vejam só o que queremos com a ideia de assistência não acontecendo. Essa ideia é da negação, essa assistência está presa à ideia da norma. Entendamos bem esse conceito. Se você passa a vida inteira contribuindo, por exemplo, com a previdência social, você espera que ao final da sua vida, você, caso precise dessa assistência social, possa fazer bom uso dela. E mais, que os serviços prestados pela assistência social sejam serviços de qualidade. O que acontece na boa parte das relações que encontramos hoje no nosso país? As pessoas acabam não se sentindo assistidas por essas mesmas normas. Passaram toda a sua vida trabalhando, esperando lá a sua aposentadoria e, de repente, quando elas mais precisam dessa assistência, infelizmente, esse conjunto social, político, ideológico, acaba não existindo como assistente, nesse caso, providenciando ao indivíduo todo o bem necessário para que ele continue existindo de maneira boa, harmônica e pacífica com os demais. Como podemos enxergar isso? Você imagina precisando de uma situação, você precisa de uma consulta com um especialista, aí vai procurar os serviços de saúde de uma forma geral, você encontra uma dificuldade para esse tipo de coisa. Isso remarca o seu problema daqui para 2, 3 meses. Bom, daqui a 3 meses, o problema que você vive agora, se ele não tiver resolvido naturalmente, o que pode ser pouco provável, ele terá intensificado. Se é que daqui a 3 meses você se encontrará realmente bom, eu diria exageradamente vivo, para poder resolver aquela consulta marcada. Mas suponhamos que 3 meses se passaram, você foi ficando cada vez pior, o problema foi aumentando e vem a consulta. Você consegue a consulta, o especialista te manda fazer um monte de exames. Esses exames eles vão acontecer o mais rápido possível, mas os resultados demorarão um bom tempo. Aí o que você começa a pedir então? Você fica todo precisado de uma medicação que é muito cara. Depois os exames saem para auxiliar no diagnóstico do problema que você está vivendo. O médico então diz assim, você vai precisar desse remédio, infelizmente a assistência social, a previdência social, ela não cobre esse remédio. O que você faz? Normalmente você vai recorrer à justiça, dependendo da situação que está, para poder receber exatamente da assistência social, da previdência social, o remédio. Afinal de contas, você veio contribuindo ano após ano para poder ter esse auxílio. E o que ocorre? Durkheim poderia nos dizer assim, estamos apenas pegando o pensamento do Durkheim e aplicando como exemplo para entender melhor o que seria esse suicídio anômico. O indivíduo aqui, ele acaba se sentindo não mais assistido,
Vamos supor que a justiça não dê para ele exatamente o que ele espera, que seria o ganho desse remédio, entregue pelo governo, financiado pelo governo, de um dinheiro que você já foi pagando durante muitos anos até chegar à sua aposentadoria. Um indivíduo que, depois de uma boa caminhada, não conseguiu a consulta no tempo certo, descobriu que o problema aumentou, tem que comprar um remédio caro, isso não é dado pela Previdência Social, ele não tem esse suporte, não está assistido, o que esse indivíduo faz? Ele acaba tomando uma atitude cujo resultado seria a perda da sua vida e mesmo assim ele faz. Nome para isso, Durkheim nos aponta como fato social ou suicídio em função da ação que ele está praticando, anômico. Por quê? Porque ele não se vê assistido exatamente por uma construção do grupo. Aqui vale dizer, nas 3 denominações que nós enxergamos em Durkheim, ele está dizendo, tudo isso são fatos sociais construídos pela coletividade. E o indivíduo, quando acaba não estando integrado, não interage ou ele acaba não assistido, ele comete uma dessas situações que a atenção não pode ser visto como uma construção individual, não pode ser visto como um problema subjetivo, uma questão emocional e muito pessoal na cabeça de cada um de nós. Segundo Durkheim, isso é sempre uma construção coletiva. A partir daí, nós veremos os outros clássicos, como eles enxergam essa relação entre o indivíduo e a sociedade. Até lá!